Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 783 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando esta carta poderosa, a primeira carta de Pedro à igreja, no capítulo 3. Os primeiros 3 versículos já foram muitíssimo fortes, como sempre, né? Sobre como Deus nos ama, que amor é esse? Um amor sem limites, que nos chama de filhos de Deus, né? Somos chamados de filhos de Deus. E aqui, mais 7 versículos, vamos até o versículo 10, para que ele traz aqui a diferenciação entre filho de Deus e filho do diabo. É um termo bem pesado, né? Se a gente analisar bem, filho do diabo. Meu Deus, é muito forte. Quem é filho do diabo? E se ele fala aqui que tem filho do diabo, então é importante nós sabermos quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. Ele traz essa diferenciação bem didática aqui no versículo 10, no último versículo de hoje. Mas antes de começar o estudo de hoje, eu quero dizer que esse termo já foi utilizado pelo próprio Jesus, tá? Jesus utilizou esse termo lá no Evangelho de João, capítulo 8, tá? Lembra que foi João que escreveu o Evangelho, né? João que escreveu essa carta e ele ouviu do próprio Jesus esse termo. Ele estava ali do lado de Jesus quando o próprio Jesus falou para os fariseus: vós sois filhos do diabo, porque vocês andam na mentira, vocês não conhecem a verdade. E ele estava falando sobre quem ele era. Jesus estava falando: eu sou a luz do mundo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os fariseus atacando ele e falando coisas absurdas sobre Jesus. E ele simplesmente fala: vocês não me conhecem porque vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira e vocês vivem nessa mentira e vocês não conseguem enxergar a verdade. Vocês estão vivendo na mentira. Então, Jesus traz esta definição, filhos do diabo, relacionado à questão da mentira. E vamos ver o que João fala na carta dele aqui à igreja, tá bom? No capítulo 3, versículos 4 a 10, ele fala assim no versículo 4: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. Em outra versão, o pecado é a transgressão da lei. Então vamos ficar com essa definição aqui. Pecado é a transgressão da lei de Deus, e quem peca é culpado de transgredir a lei, é culpado, tá? A lei, quem transgride a lei é culpado. Ah, mas eu não sabia que a lei era essa. Não interessa. A lei existe e ela precisa ser, primeiro, conhecida e, segundo, cumprida. Então, se você transgride a lei, eu não sabia que a lei de Deus era essa. Ei, você tem um manual, você tem a Constituição aqui, que é a Bíblia, o manual da vida, né, que nos orienta o que devemos, o que não devemos fazer. Então, por isso a importância, gente, do projeto Bíblia para Iniciantes, a importância da palavra de Deus, de conhecermos a lei de Deus. Porque o mundo, ele tenta nos enganar, dizendo: não tem problema. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 3, terceiro capítulo da Bíblia, a serpente vai e engana o homem e a mulher, né? Dizendo: não tem problema. Deus já tinha falado claramente com o homem: se você comer da árvore do fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Do fruto dessa árvore, você vai morrer. E a serpente: não vai, não tem problema. Então o mundo, ele quer confundir a nossa mente para que nós não conheçamos a lei de Deus. Então, se você não decide conhecer e decide ficar na mentira ou naquilo que o mundo prega, você também é culpado de quebrar essa lei de Deus, tá? Então é importante a gente ter esse conceito
na mente para continuar aqui, ó. Versículo 5. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Ele não teve, não tem nenhum pecado, e é por isso que ele veio. Ele era o único que podia tirar os nossos pecados. Lembra lá no Antigo Testamento dos holocaustos, né? Dos sacrifícios que eram feitos, das mortes que tinham que ser feitas, né? Dos animais, o sangue que tinha que ser derramado ali para pagar os pecados. O próprio Deus, quando Adão e Eva se cobriram, né, pela vergonha, porque eles pecaram, ficaram com vergonha, com medo, se cobriram com folhas de figueira. E Deus trocou essas vestes, matou um animal e deu veste de animal para ele. O sangue derramado desse animal cobriu este pecado. Deus é tão bom que já fez isso lá no começo. Mas ele trouxe Jesus, o Cordeiro Santo, Cristo, para ser realmente aquele que não necessitamos mais matar animais, porque Cristo veio como Cordeiro, como este animal, como este Cordeiro, Cordeiro Santo, que tirou o pecado do mundo. Está falando aqui, Cristo veio para tirar os pecados de todos aqueles que aceitam isso, que recebem isso, e que ele não tem nenhum pecado. Versículo 6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Olha aí. Quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu nem o conheceu. E lembra que o próprio Jesus falou para Filipe, você anda comigo, mas você não me conhece. Né? Quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, lá em João capítulo 14, se não me engano, ele fala isso. Né? Então, tem muita gente que ouve falar de Jesus, que sabe quem é Jesus, mas não conhece verdadeiramente a Jesus. Porque se você conhece verdadeiramente a Jesus, se você anda unido, se você vive unido com Jesus e conhece e o ama, você não anda no pecado, não continua pecando. É automático. Você se admira, você ama tanto, você quer agradar quem você ama, não é? Então você não vai fazer algo que vai desagradar essa pessoa que você ama tanto, né? Que é Jesus, que é a imagem visível do Pai, de Deus invisível, amém? Versículo 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Olha aí o engano, a mentira. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo. Olha aí, olha que forte. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito, ou para destruir as obras do diabo. É para isso que veio Jesus, para destruir este engano, essa mentira, esse pecado que condena, que pesa, que destrói as pessoas. Então, quando Jesus veio e morreu e deu todo o sangue, ele estava ali limpando, nos purificando dos pecados para que nós possamos estar livres e leves para viver uma vida correta perante a Deus. Amém? E ele continua, quem é filho de Deus não continua pecando. Olha aí, filho de Deus, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você não continua pecando. Ah, mas eu peco de vez em quando. Ok, pecou de vez em quando, o Espírito Santo te convence e você se arrepende. Mas você não vai andar no pecado. Você não vai continuar uma vida de pecado. Não tem como, não combina, não tem como. Aqui diz, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, uma vida em abundância, verdade, luz. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Olha aí que forte. Você é filho de Deus, então você não continua pecando. A diferença, olha aqui o forte que vem, que é o versículo 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta, 2 pontos. Quem não faz o que é correto, ou quem não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Ponto final. Quem não faz o que é correto, ou seja, quem anda no pecado,
no engano, ou quem não ama o seu irmão, não é filho de Deus, ou seja, é filho do diabo. Só existem duas opções: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você anda na luz, ou você anda na escuridão. Ou você não anda no pecado, ou você anda no pecado. Ou você faz o que é correto, ou você não faz o que é correto. Ou você ama o seu irmão, ou você não ama o seu irmão. Não perdoa, tem mágoa, se ressente, odeia, tem inveja. Gente, vamos lembrar que Jesus, ele resumiu toda aquela lei. Ele não veio para anular a lei, mas ele fez um resumo da lei. Ele falou: amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? Faça isso. Se você fizer qualquer coisa que está fora disso, não amou o próximo, não amou a você mesmo, não amou a Deus, de verdade, você está pecando. Amém? Então é simples. Cumpriu isso, é de Deus, é filho de Deus. Não cumpriu isso, é filho do diabo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, por esta palavra forte, porém necessária. Pai, que nós possamos, Pai, ter o temor a Ti, Pai. O Senhor nos criou com tanto amor, a Tua imagem e semelhança, e nós podemos hoje ser chamados filhos de Deus. Que nós possamos, Pai, verdadeiramente honrar isso, honrar Jesus, a vinda de Jesus, honrar o Teu amor por nós, que diz lá em João 3,16, pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos Te honrar com isso, com esta atitude de amor. Um amor infinito, um amor sem limites, um amor que constrange, um amor que nos atrai. Pai, que esse amor seja aperfeiçoado em nós, que possamos Te amar ainda mais, que possamos nos amar ainda mais, que possamos amar o nosso irmão, nosso próximo, até os nossos inimigos ainda mais, e que possamos ser chamados filhos de Deus. Te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.